E aí, gente, tudo bem? Por aqui tudo bem? Esse vídeo vai ser um vídeo de vlog da minha primeira feirinha aqui nos Estados Unidos, onde eu vendo bolsas de crochê. Primeira feirinha do ano, tá, gente? Que eu já fiz isso várias vezes. Vou levar vocês comigo. Vamos ver como é? Então, bora lá! Bom dia, tá na hora, vai começar o dia. Hoje é o dia da minha feirinha. Vamos levantar, se arrumar, fazer café e pé na estrada. Pronto, café tá pronto. Sem café eu não sou ninguém. Vamos tomar um café quentinho aqui. Já tá tudo arrumado, só pôr no carro. Eu coloco todas as minhas bolsas dentro de uma mala, assim, ó, de viagem, que assim é mais fácil de carregar quando chegar lá. Aqui já as mesas, o espelho e as caixas com tudo que falta. Pronto, já tô aqui no carro, ó, o carro tá todo cheio de coisa, prontas para essa feirinha maravilhosa. Vamos lá, o tempo tá mais ou menos, mas vai dar tudo certo. Vamos para as vendas. Pronto, já cheguei, já coloquei a minha barraca. Desculpa não conseguir gravar para vocês a gente montando a barraca, porque tem muita gente aqui montando as coisas e o pessoal já ficou olhando assim quando eu liguei a câmera, né? Tanto é que eu até liguei desse jeito assim para não filmar ninguém. Sabe como é que é, né, gente? A gente tá na América, não é igual ao Brasil. Eu acho que o brasileiro, ele é muito mais confortável com esse tipo de coisa. Aqui eles não são muito. Mas eu não queria deixar de mostrar para vocês um pouquinho de como é essa montagem de tudo. E aí eu tô armando, enquanto meu marido tá terminando de ter certeza que tá tudo certinho com a barraca, eu tô armando as mesas e a gente tá vendo certinho se tudo tá preso. E aí eu vou começar a pensar aqui como que eu vou fazer o meu layout desse dia. Porque o que acontece? Um dia anterior à feira, eu recebo o número aonde vai ser a minha barraca. Então, eu não posso chegar e colocar minha barraca onde eu quero, né? Eu tenho um número específico. Aí, eu não sei se vai dar pra ver aqui nesse vídeo, mas tem uma bandeirinha no chão laranja, bem pequenininha. Acho que depois que eu abrir a mesa vai dar pra ver um pouquinho. E aí, essa bandeirinha tem um número. E esse número é aonde eu tenho que colocar a minha barraca. Agora eu mudei um pouco a câmera de lugar para não ficar filmando as outras pessoas que estão chegando. E agora o que eu faço, gente? Eu normalmente gosto de fazer isso com antecedência. Em casa eu monto a mesa, aí eu tiro uma foto de como eu coloquei as bolsas, como eu coloquei tudo. E depois eu trago a foto e só copio. Mas dessa vez eu não fiz isso. Então eu vou ter que ir meio que a olho. E aí conforme eu vou espalhando as bolsas pela mesa, eu vou vendo se fica bom, o que não fica bom. O meu critério é sempre assim, é de ter bolsas diferentes, em lugares diferentes, e não colocar assim, sabe, tudo, duas azul uma do lado da outra, duas roxas uma do lado da outra. Eu gosto de espalhar pela mesa e ter modelos diferentes em todos os pedaços da mesa. Eu não tenho um critério, assim, de bolsas mais caras de um lado e bolsas mais baratas do outro, não. Porque depende de onde a pessoa tá vendo, né, gente? Então é bom a gente ter de tudo em todos os lugares. Aí eu vou vendo assim conforme eu acho que fica um visual bonito, eu vou espalhando e vou vendo. Primeiro eu coloco tudo em cima da mesa, todas as bolsas, e aí eu vou só mudando. E uma coisa que eu faço também, gente, eu deixo as correntes dentro da bolsa quando eu guardo na minha mala, para não ficar enganchando uma na outra. Aí quando for pôr na mesa, assim, aí eu tiro a corrente para a pessoa saber que tem ali uma corrente, né, para pendurar daquela maneira. Mas é assim que eu vou estilizando assim a mesa e a barraca conforme eu vou vendo que vai ficando bonito, tal. E você pode sempre mudar depois, conforme as pessoas vão comprando as peças e também conforme as pessoas vão se interessando por algum modelo, você vai mudando. Aqui o meu marido já estava se preparando para ir embora. Ele só vem me ajudar mesmo a montar a barraca e depois ele vai embora. Já estava me dando boa sorte e aí depois ele volta no final para me ajudar a desmontar tudo. Aí, às vezes,
vezes eu vou mudando também. Eu coloco a bolsa de um lado, daí eu, não tá legal. Aí eu mudo para outro lado. Então, você tem que sempre estar olhando, né? Olha, sai para fora da barraca e olha como que é a visão da barraca de quem tá passeando. Então, é bom sempre ter essa ideia. Prontinho, tudo pronto. Olha só como ficou bonito. Tudo bem exposto, fácil de ver, tudo com preço, fácil de encostar. E agora, bora lá! A feirinha ainda não abriu para o público, ainda estamos montando, mas eu queria mostrar aqui um pouquinho para vocês como que fica, tá vendo? Ó. E é assim que ficam as barracas. Aqui é a minha barraca. Já tô prontinha, agora é só esperar. Bom, gente, já tô aqui preparada, esperando agora abrir a feirinha. Ixi, minhas coisas estão voando tudo, peraí. Pronto, já tô aqui preparada, ó. A mesa tá prontinha. E agora vamos esperar. Tá ventinho, mas a chuva parou, graças a Deus. Então vamos esperar pra ver se vai ficar assim, né? Só o vento que não tá muito bom. Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. Boa sorte para mim. Depois eu venho contar como é que foi. Beijos! Só para dar um update para vocês, a feirinha acabou de começar, 11 horas. São 11h10. Eu vendi a minha primeira bolsa do dia. Tô super feliz. Vendi uma bolsa igual essa daqui, ó. Igualzinha essa daqui, vermelha, tá vendo? Só que em roxo. Então, né? Vamos continuar, o dia tá lindo, clareou, sem chuva, então bora lá vender mais bolsas. Até depois. Tá muito bonita. What? Oh, the Greek guy. Oh my god. It's so cold. It's so cold. I can pull it down. Pronto, já tô aqui de volta em casa. Nossa, que dureza, viu? De canseira que a gente fica, né? Com essas feirinhas. E vim aqui conversar com vocês sobre como foi tudo, o que eu aprendi, o que rolou. Então, vamos lá. Bom, primeiro que de manhã o clima não tava muito bom. Eu tava acompanhando, né, o tempo pelo meu celular para ver como é que ia ser e tava falando que ia ficar nublado, depois ia abrir, enfim. Eu saí daqui bem cedo. A feirinha começa às 11 da manhã e é mais ou menos meia hora aqui da minha casa. Então, eu saí daqui, era umas 8h25 mais ou menos, porque você pode estar lá às 9 para começar a armar sua barraca, montar tudo, né? E aí eu saí cedo, e aí assim que a gente tava chegando lá, adivinhem, tava chuviscando. Aí eu, ai meu Deus, já fiquei super nervosa, assim, mas aí passou, né? Assim que a gente entrou, ainda não tava chuviscando, mas quando a gente estacionou e tudo mais, começou a dar uma chuviscada. E eu fiquei preocupada porque eu tenho 2 barracas. E eu levei uma barraca que, na verdade, porque o que acontece nesse lugar, ele venta muito. Então eu levei uma barraca que ela tem uns furinhos em cima. E do lado, que é a barraca marrom, né, que vocês viram aqui no vídeo, do lado dela, né, ela tem tipo uma tela. Então, quando bate o vento, a barraca não levanta, sabe? Não sobe, né? Além de que, claro, todas as barracas têm que ter peso, tá, gente? E como é em Gramado, que é essas feirinhas, a gente põe com um martelo, assim, tem um prego grandão, assim, né, que a gente põe no pé da barraca. E mesmo assim, eu tenho uns pezinhos, assim, que eu coloco no pé da barraca também, porque senão a barraca sai do lugar e é um... Deus nos acuda, né?
E aí eu tava preocupada, porque eu falei, bom, se chover real oficial, tô ferrada, porque não tinha nada pra proteger dos lados, e aí as minhas bolsas iam molhar. Eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando sobre isso, que aconteceu isso comigo antes, e aí as bolsas ficaram úmidas e demorou um século até secar, enfim. Mas graças a Deus não deu nada, deu tudo bem. Tava frio, e olha que aqui, né, começo de maio ainda tá frio, ainda tá fresquinho. Essa semana agora que vai começar a ficar um pouquinho melhor, mas tava bem frio. Eu não sei te dizer mais ou menos a temperatura, eu acho, se eu não me engano, que devia estar assim uns 9 graus, tá? Uns 9, 10 graus, assim, no máximo, tá? E tava ventando muito. Então, na correria de manhã, eu coloquei casaco, blusa e tal, e eu gosto de ir com, assim, coisas que eu posso ir tirando, né, conforme vai ficando calor. E eu esqueci a minha jaqueta na hora de ir embora, naquele negócio de dar tchau pras crianças e tudo mais. Esqueci a minha jaqueta de frio, cheguei lá morrendo de frio. Mas tudo bem, minha amiga ainda me salvou. Minha amiga foi lá me ver, me salvou, levou um casaco extra pra mim, porque de manhã tava fresquinho demais, bem frio. Depois a gente começa a se movimentar, acaba ficando um pouco melhor, mas tava bem frio. Então, a temperatura assim não tava das melhores, mas não choveu e isso já é um baita de assim, né, um ponto positivo. Aí o movimento, né? Vamos falar sobre o movimento. Muita gente passou lá andando, né? Teve bastante gente. Antigamente, assim, a última feirinha que eu não fiz essa feirinha no passado, né? Vocês sabem que ano passado eu não tava trabalhando, mas no ano anterior eu fiz essa feirinha e eu achei que tinha muito mais vendedores lá e também tinha mais gente andando. E claro, eu acho que como tinha mais barraquinha, você vê mais gente, né? Mas era uma feirinha que tinha música ao vivo, tinha coisas de comer, tinha assim, food truck, né? Esses caminhãozinhos de comida, barbecue, essas coisas assim. Então tinha bastante gente passeando, tá? Eu achei que dessa vez tinha mais gente assim, digamos assim, 50 mais passeando do que novo. Dependendo da feirinha, a gente vê gente mais nova, às vezes, dependendo do lugar, né? Dessa vez eu achei que tinha gente um pouco mais de 50 para cima, assim, andando. Teve muito movimento na barraca, muita gente parou na barraca, conversou, perguntou coisas, foi bem interessante. O que eu achei que chamou mais atenção das pessoas virem até a barraca? Todo mundo adora o espelho. O espelho é uma coisa que sempre chama muita atenção. Todo mundo adora o espelho. E dessa vez eu levei também uma plaquinha falando que o Dia das Mães está chegando, né? Nesse fim de semana. Eu vi bastante gente parando e lendo aquilo. E foi bem interessante. Muita gente entrou realmente na barraca para perguntar. Como sempre, as pessoas são muito curiosas de saber de que tipo de material é feito, aonde que eu comprei o material, se é crochê, mesmo que o meu nome tá escrito, né? Crochê Bags by Aline, né? Bolsas de crochê por Aline. Não adianta, as pessoas perguntam, querem saber, são curiosas, todo mundo pergunta quanto tempo demora para você fazer uma bolsa, né? Isso é uma pergunta que eu sempre escuto. E assim, gente, eu sempre dou uma resposta genérica, porque depende muito, né? Primeiro, depende da bolsa, depende de quantas horas eu vou trabalhar. Se eu pudesse, assim, eu vou começar a trabalhar às 8 da manhã e só vou parar quando a bolsa estiver pronta. Mas não é assim que eu trabalho, né? Vocês sabem, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu sou mãe e os meus filhos estão na escola. Enquanto eles estão na escola é quando eu trabalho, ou às vezes à noite, dependendo da demanda. Então, quando eles estão em casa, eu não trabalho, tá? Porque eu acho muito importante a gente ter essa separação. Por mais que seria ótimo eu trabalhar o dia inteiro, seria muito bom para o meu business, claramente, mas eu não abro mão de estar com meus filhos e poder dar a atenção para eles que eles merecem, tá? Então, raramente você vai ver eu fazendo alguma coisa de crochê enquanto eles estão ali em casa, o horário de lição de casa, enfim, né? De levar eles para brincar. A não ser que realmente eles estejam intertidos com alguma coisa e eu tenho, assim, uma encomenda muito urgente, eu trabalho durante o horário que eu tô com eles, tá? Então, não tem como eu dar um tempo exato para cada bolsa, sabe? Apesar de que eu posso até marcar. Antigamente eu marcava, hoje eu já não marco mais, mas antigamente, dependendo do modelo, eu marcava quanto tempo que eu ficava, quanto tempo demorava para eu crochetar certas coisas, até para eu precificar melhor, né? E
Hoje em dia eu já não faço isso, né? Eu tenho mais ou menos já uma ideia, mas eu sempre dou uma resposta meio genérica. Eu falo sempre assim, mais ou menos uma semana, 4 dias, depende da bolsa e do modelo. É isso que eu falo, tá? Até porque as pessoas têm que entender que esse trabalho artesanal que a gente faz não é uma coisa que a gente senta, acabou, tá pronto, né? Em qualquer bolsa, na bolsa menor que seja, da bolsa menos complicada que seja, o mínimo que você vai ter que fazer ali é fazer o arremate do fio, colocar a sua tagzinha, a sua logomarca, né? E aí outras bolsas têm botão, tem forro, e isso incrementa muito mais o tempo, né? E o trabalho ali de vocês. Então, eu não dou um tempo exato, tá? Eu sempre falo assim uma coisa mais genérica, mas explico que é feito de crochê e tudo mais. Agora, a bolsa que eu achei que chamou mais atenção, né? Eu tinha feito alguns modelos novos dessa vez, né? Vocês sabem. Aquela bolsa pequenininha que eu postei, eu vou ver se eu coloco a foto aqui pra vocês lembrarem, que é um modelo novo, né, que o pessoal tá fazendo. Eu fiz ela num modelo grande e um modelo pequeno. Ela chamou bastante atenção, muita gente pegou ela, eu vendi ela. Outra bolsa, deixa eu ver, que chamou muita atenção. Todo mundo gosta da bolsa, aquela bolsa Gil, sabe, de crochê, eu chamo ela de Clutch Olivia, né? E todo mundo gosta, todo mundo pega essa bolsa, chama muita atenção. Deixa eu ver qual outra. A bolsa Oreo sempre chama muita atenção. E dessa vez eu fiquei bem surpresa. Eu tenho uma bolsa que ela é bem pequenininha, assim. Eu vou ver se eu acho uma foto pra colocar aqui pra vocês. Porque eu ainda nem desarmei nada, né? Tá tudo guardado ainda do jeito que veio da feirinha. Eu só guardei algumas coisas, mas as bolsas ainda estão numa mala. Eu coloco tudo numa mala de viagem, sabe? Que é mais fácil pra levar pros lugares. Então, eu ainda não tirei, mas eu vou ver se eu procuro uma foto pra colocar aqui pra vocês. E é uma bolsa pequenininha. Na verdade, quando eu fiz essa bolsa, eu fiz pensando num modelo infantil, tá? Ela é toda de várias cores de cor bebê, assim, né? Pastel. E eu fiz pensando em criança, né? Porque muita mãe vai com o filho, a filha na feirinha, então eu pensei nas crianças, mas nenhuma criança pega ela. Quem pega ela são pessoas adultas, tá? Normalmente, assim, que pegaram ela na mão, assim, entre 20 e 30, mas eu fiquei, assim, bem surpresa que muita gente se interessou por essa bolsa, né, e pegou ela, segurou ela. Eu não vendi ela, então isso é uma coisa pra eu pensar o porquê que eu não vendi ela. E isso é outra coisa também que eu agora vou ajustar aqui, o que eu vou fazer sobre preço ou sobre como eu vou mostrar na feirinha. São as duas bolsas sacolinhas que eu fiz, né? Que são umas bolsas mais tradicionais, assim, de crochê. Todo mundo pegou essas bolsas também, todo mundo gostou, mas ninguém levou. Então, eu preciso pensar o que fez com que a pessoa não levasse aquela bolsa. Se foi o preço, se foi a cor. Então, isso é importante, né? E isso também é uma coisa que eu aprendo muito nas feirinhas, quando as pessoas vêm na nossa barraca, e claro, você vai achar clientes de tudo quanto é tipo, né? Então, não dá pra gente pegar ali e fazer uma pesquisa de um tipo de cliente, porque às vezes uma pessoa totalmente diferente vai gostar de uma coisa totalmente diferente. Mas dá pra você ter uma ideia quais os produtos que as pessoas se interessam mais e se a pessoa leva, porque leva ou porque não leva. Então, isso é o que eu vou, assim, tirar de base dessa feirinha pra mim, o porquê as pessoas pegaram essa bolsa, essas duas bolsas, né, que são de sacolas, e não levaram, tá? Levaram outras bolsas e não levaram. Eu vendi várias bolsas, tem bolsas assim que eu já fiz há muito tempo e que já foram para muitas feirinhas e que as pessoas amaram ali, compraram na hora. E teve bolsas novas, né? Eu fiz uma bolsa que ela é toda colorida, assim, o fio vai mudando de cor. Ela também foi um sucesso, eu vendi ela logo no começo da feirinha. Que mais? Porta-vinho. Porta-vinho sempre vende, o pessoal sempre gosta de porta-vinho, né? Porque é um presente muito bom pra dar, né? E essa semana aqui nos Estados Unidos, no final de semana, é o Dia das Mães, claro, né? Assim como no Brasil, mas também essa semana tem Semana dos Professores, tá? Que aqui é a Semana dos Professores, não tem o Dia dos Professores. Então, muita gente estava interessada nos porta-vinhos pra Semana dos Professores também. O que eu faria diferente para minha próxima feirinha? Olha, eu acho que a única coisa que eu faria diferente, eu preciso de uma faixa um pouco mais visível com o meu nome, para que as pessoas possam ver de longe. Eu tenho o meu nome, o meu logo, né, num paninho que eu ponho assim em cima da mesa. Vocês vão ver fotos aqui nesse vídeo.
Eu fiz uma plaquinha também com a intenção de colocar do lado de fora, mas acabou que não serviu dessa maneira, então eu tive que colocar no fundo da barraca. Então eu preciso pensar numa faixa que possa ir na frente da barraca ou atrás da barraca para chamar mais atenção mesmo de longe. E outra coisa que eu quero fazer é fazer com que a minha barraca cresça mais vertical, tá? Porque eu tenho algumas caixas que eu coloco em cima da mesa para as bolsas ficarem mais altinhas, mas eu preciso que elas fiquem um pouco mais altas, porque assim a pessoa consegue ver mais de longe. Então, se ela estiver passando em outra parte da feirinha e ela passar o olho, ela consegue ver qual é o meu produto mais de longe. Então, eu acho que isso é o que eu gostaria de, assim, de pensar e melhorar na minha barraca para as próximas feirinhas. O resto eu achei muito interessante. Eu levei os chaveirinhos de coração, né? Que eu sempre falo aqui. As pessoas ficam muito, assim, agradecidas de receber um brindezinho. Muitas pessoas pediram meu cartão de visita. Eu falei isso no outro vídeo aqui pra vocês. E aí, isso é uma coisa muito importante, né? Eu sempre falo. Às vezes você não faz aquela venda ali no momento, mas você faz essa venda depois. Então, você tem que conversar, você tem que estar disponível, você tem que dar a sua informação o máximo possível. Por exemplo, teve uma moça que parou ali, ela tem um casamento para ir e ela queria uma bolsa assim específica. E aí a primeiro ponto, claro, né? Você quer vender alguma coisa que você já tem ali, porque é importante que a pessoa saia com algum produto seu ali no momento. E aí ela experimentou várias, mas não tinha uma cor que ela gostaria, até que então ela resolveu qual o modelo que ela queria. E aí no final ela escolheu o modelo certinho, já me mandou mensagem pelo meu Instagram no mesmo dia à noite. Já tô tudo certinho para fazer essa bolsa para ela. Então ela já me pagou, já tá o pedido feito. Então a bolsa dela, eu já vou começar a fazer essa bolsa dela hoje, tá? Então, às vezes você não faz a venda ali no momento, mas depois você faz a venda. E isso depende muito, né, da gente conversar, de dar toda a informação, de ser o máximo disponível, né? Mostrar para ela que você tá interessada em resolver esse problema para ela, que eu acho que esse é o ponto principal, gente. A cliente tem um problema, o problema é ela precisa de uma bolsa que combine com a roupa que ela vai vestir. E o seu objetivo é resolver esse problema dela. Então, você precisa mostrar para ela que você entende de combinação de cores, que você vai dar para ela vários exemplos, que você fala sobre os modelos de bolsa que você tem, explica para ela o que funcionaria melhor para o tipo de evento que ela vai. Então, tudo isso mostra, né, o quanto você é profissional e competente no que você faz. Agora, eu tava aqui pensando, né, se teve alguma surpresa. Olha, eu não sei se isso seria surpresa. Eu acho que, como eu disse, né, eu fico um pouco surpresa das pessoas se interessarem por essa bolsa pequenininha, de cores mais, assim, pastéis, e que eu achei que eu tinha feito para criança. Muita gente, novamente, perguntou da bolsa de rosa, né? Ficou interessada em ver, em segurar. E eu acho que talvez não é uma surpresa para mim, porque já tinha acontecido isso comigo antes, mas eu sempre vejo que as pessoas, assim, de 40 a mais, gostam mais do trabalho artesanal do que as pessoas mais novas, tá? Com exceções, claro, não é uma regra. Mas eu percebi também nessa feirinha que as pessoas 40 a mais gostam. E eu acho que talvez isso seria uma surpresa para algumas pessoas, né? E de resto, assim, foi tudo muito legal, foi muito gostoso. Algumas amigas vieram me ver ali, isso é muito legal também, sabe? Prestigiar o meu trabalho, me ajudar ali. Trouxeram café, fizeram companhia, me ajudaram ali na hora que eu tô atendendo uma cliente resolveu fazer o pedido de uma bolsa, uma amiga minha já tava me dando a embalagem. Então, assim, isso tudo é muito legal, né? Assim, potencializa, assim, o nosso trabalho ali no momento, porque dá força da gente continuar, da gente, né, não ficar nervosa ali na hora da venda, né? E uma ficou lá comigo bastante tempo, a outra ficou um pouco mais, a outra veio e voltou. Isso também é importante, sabe? Estavam ali na barraca, o movimento da barraca sempre atrai mais gente. Toda vez que tem gente na barraca, entra mais gente na barraca, sabe? Então isso é super importante. Eu acho que essa é uma dica aqui que eu deixo no final desse vídeo, dos seus amigos, familiares que puderem ir ali, né, te apoiar.
e trazer ali um movimento para sua barraca é muito importante, porque as pessoas são curiosas, elas querem saber por que tá essas pessoas nessa barraca, deixa eu ver o que é, o que será que eu tô perdendo, né? Então, bem interessante, muito legal. E gostei muito, tô muito animada. Fiz amizade com outros vendedores ali que deram outras dicas. Isso que é importante também, gente, eu sempre falo, né? Tem muita gente que mora aqui nos Estados Unidos há muitos anos, ou né, tá assim, mesmo que é pouco tempo, e não fala inglês, gente, é essencial, porque é o jeito de você se comunicar com outras pessoas, né? De você fazer um network, de você de tudo, né? Se a gente não consegue se expressar na língua onde a gente tá vivendo, isso atrapalha demais, sabe? Então, isso é muito importante, sabe? Muito importante mesmo. Então, fiz amizade com outros vendedores ali, foi muito legal. Peguei várias dicas de outras feirinhas pra ir. E ali tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, um ajuda o outro, né, comenta o outro. Uma gostou da minha barraca, eu gostei da faixa de uma delas, então a gente já trocou contato, onde fez a faixa, onde comprou a barraca. E isso é muito importante, sabe? Muito legal. Que mais? E acho que foi isso, assim, tô muito animada. Agora eu tenho mais uma em julho, mas eu tenho 2 opções aí também, uma pro final de maio, uma pra junho, que eu tô tentando decidir se eu vou fazer parte. Provavelmente sim, porque é muito gostoso. Eu gosto muito das feirinhas, assim, eu acho que é muito legal. E a minha ideia, né, de fazer parte ou não fazer parte é só do tempo de produzir mais coisas, né? Porque também não adianta chegar lá na feirinha com a barraca quase toda vendida, né? Então aí não dá certo. Então você precisa produzir. Então eu preciso começar a produzir bastante. Verão tá chegando aqui e eu quero muito assim trazer coisas legais, coloridas e divertidas para barraca, modelos legais e foi isso. Espero que vocês tenham gostado de dividir um pouquinho desse dia comigo, de todas as minhas dicas e de ter acompanhado aí um pouquinho da minha primeira feirinha desse ano. Eu estou super feliz de dividir isso com vocês. Me deixem aqui um coraçãozinho se vocês chegarem até o final do vídeo, o que vocês gostaram, se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todos com muito carinho. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau!